na palavra dessa noite. O pastor Felipe já está aqui pronto. Que Deus te use, pastor. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Que Deus te abençoe ricamente nessa noite. Sejam muito bem-vindos, nossos visitantes. Que Deus abençoe, que o Senhor derrame graça sobre sua vida e fale muito ao seu coração. Vamos meditar na palavra do Senhor, irmãos, nessa noite gostosa de celebrarmos o Natal, depois desses louvores maravilhosos, desse tempo de oração. Quero convidar você a Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículos de número 18 a 25. Se algum diácono querido quiser trazer um paninho aqui, que o pastor fez lambança aqui, um lambancinho, coisa leve. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Irmãos, esse texto que nós vamos ler, ele aparece depois de uma sequência, de uma genealogia bem grande, volumosa, que vai do versículo 1 até o versículo de número 16 e 17, uma genealogia que vai de Abraão até o nascimento do Senhor Jesus, repleta de nomes de personagens que participaram da história da redenção, nomes de pessoas que compuseram essa genealogia, que vai desde a promessa que Deus fez a Abraão, seu servo, até nos encontrarmos com Jesus e o seu nascimento. E nós vamos ler exatamente o texto que está na sequência dessa genealogia, a partir do versículo de número 18, é o que eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Se você puder e tiver condição, vamos ficar em pé, vamos juntos ler a palavra do Senhor. Mesmo com máscaras, eu queria convidá-lo e convidá-la a que possamos ler juntos, em uma só voz. Versículo 18, a partir do versículo 18 em uma só voz. Vamos juntos? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos mais um pouquinho. Ora agora por sua vida, por seu coração. Peça ao Senhor Deus para que Ele possa derramar graça sobre você, para que Ele possa falar ao seu coração nessa noite pela palavra. Vamos orar, feche seus olhos, fale com o Senhor um pouquinho em oração, em nome de Jesus. Deus eterno, Pai bendito, nós te louvamos e rogamos-te, ó Deus, agora que Tu fales, ó Deus, ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, é poderosa, possa falar, ó Deus, ao nosso coração nesse momento, trazendo-nos graça, vida, direção e orientação da parte do Senhor. Orienta, Deus, o nosso coração por intermédio da Tua palavra. Edifica-nos, ó Deus, pela Tua verdade. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar.
Querido, você conhece o significado do seu nome? Você conhece? Estou vendo alguns aí confirmando. Você sabe o que o seu nome significa mesmo assim? O meu nome, por exemplo, Felipe, significa aquele que gosta de cavalos. É isso aí. Por incrível que pareça, de fato é um animal que eu sempre gostei, desde muito cedo. Aprendendo a ir para a roça, para sítio, a gostar de montar em cavalo e brincar e passear. Mas muito provavelmente meus pais não escolheram o meu nome Felipe por causa desse significado. Mas é possível que alguns aqui entre nós tenham nomes que foram escolhidos por causa do significado. Por exemplo, os meus filhos, quando nasceram, Sofia, primogênita, eu junto com Thalita falamos, não, vamos chamá-la de Sofia, porque Sofia em grego significa sabedoria, e eu oro para que a sabedoria de Deus esteja sobre ela. O significado era importante para mim. Na nossa cultura, o nome que nós recebemos quando nascemos não tem tanta importância ele ter significado ou não. Às vezes nós preocupamos com isso, outras vezes não. Às vezes os significados são importantes, outras vezes nem tanto. Mas é interessante porque na cultura do tempo de Jesus, na cultura de Israel, o nome não era algo sem propósito. O nome era algo valioso, algo importante. Nomes não eram apenas palavras sem significado, mas elas tinham um significado muito importante e relevante. Nomes falavam a respeito do propósito de pessoas. Nomes falavam a respeito da missão de alguém, daquilo para o que essa pessoa havia nascido. Ou até mesmo, em alguns casos, nomes eram dados por características. Lembra de Esaú e Jacó? Você se lembra dessa história? Quando Esaú e Jacó nasceram, Esaú recebeu esse nome porque ele era muito peludo. Era um bebê muito peludo. E a palavra Esaú significava aquele que é muito peludo. E aí olharam para aquele menininho peludinho e disseram, vamos chamar ele de peludo. E aí nasce o Jacó. E o Jacó meio que nasce dando uma segurada no pé do irmão. E alguém fala, esse menino é traiçoeiro. Esse menino dá um jeitinho. Vamos chamá-lo de Jacó, porque Jacó significa aquele que dá uma roubadinha ali, aquele que é meio traiçoeiro. Às vezes nomes têm significados. É interessante porque quando a gente olha para o início do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus começa com uma longa genealogia que vai de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, do exílio até Jesus. E Mateus não narra essa lista de nomes sem propósito, porque Mateus coloca essa lista de nomes aqui para me lembrar e lembrar você de que Jesus é aquele que é o cumprimento da promessa de Abraão. Jesus é aquele que veio da linhagem do rei Davi, porque ele é o rei sobre toda a terra. Jesus é aquele que veio para nos livrar do exílio que o pecado nos colocou e do qual Israel nunca se viu livre. É por isso que ele é o Cristo, é por isso que ele é o Messias, é por isso que ele é o prometido de Deus, e essa genealogia termina nele. Agora, o que é extraordinário sobre esse texto é porque ao longo da história da redenção, muitos homens, muitas personagens tiveram nomes que falavam a respeito da redenção. Mas agora nós estamos diante de alguém cujo nome não apenas fala a respeito da redenção, mas cujo nome é a redenção. Jesus, diferente de outros homens que testemunharam sobre a nossa salvação, é Ele mesmo o motivo, a base e a razão da nossa salvação. O nome de Jesus, muito mais do que o meu e do que o seu, é um nome de propósito, é um nome de significado, é um nome de sentido, porque Jesus é aquele que veio para salvar. Porque o nome Jesus significa Yahvé salva, o Senhor salva, o Senhor veio para salvar. Essa é a importância desse nome. Esse é o nome que o nosso Redentor recebe. Jesus recebe ao longo da Bíblia muitos títulos, muitos nomes. Ele é o Filho do Homem, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Emanuel, Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é o Pão da Vida, o Príncipe da Paz, o Conselheiro. Tantos nomes, tantos títulos para nos falar e para nos ensinar que em Jesus esses nomes são mais do que meras palavras. Esses nomes apontam para o seu real significado, de que o nosso Redentor veio para nos salvar. É interessante porque foi sobrenome o sonho que José teve naquela noite. José havia recebido a notícia, você lê no versículo 18,
e 19, de que Maria estava grávida. Os dois ainda não tinham tido nenhum tipo de intimidade. Maria era apenas prometida a José. Os dois não eram casados, não tinham intimidade, não se conheciam, eram castos. E José então toma conhecimento de que Maria estava grávida. É bem possível que o que se passa na mente de José nesse momento é algo cheio de medo, cheio de tristeza, um senso de ser traído, de ter sido ultrajado. Mas a palavra de Deus nos diz que José era um homem tão justo, tão reto, versículo de número 19, que ele não quis trazer vergonha sobre Maria. A palavra de Deus nos diz que ele pensava em deixar Maria em secreto para preservar a honra de Maria, mas de repente essa história sofre uma mudança, porque José dorme e ele tem um sonho, mas não um sonho comum. José não tem um sonho desses que eu e você temos frequentemente. Não é apenas a lembrança misturada de coisas que vivemos no dia ou na semana. José tem um sonho sobrenatural. José tem um sonho da parte de Deus, porque o texto nos diz claramente que um anjo do Senhor, um mensageiro de Deus, aparece a José e lhe dá uma mensagem muito clara. E essa mensagem clara começa com: não temas, José. Não tenha medo de tomar Maria por sua esposa, porque a criança que está no ventre dela foi gerada pelo Espírito, porque a criança que está no ventre dela é o Salvador, porque a criança que está no ventre dela é projeto de Deus. Eu não sei se você já observou isso, mas o Evangelho de Mateus conta a história do nascimento de Jesus pelos olhos de José, mas o Evangelho de Lucas conta o nascimento de Jesus pelos olhos de Maria. Aqui é José, através dele nós encontramos Jesus. Lá em Lucas, é através de Maria. Mas há um ponto de encontro nas duas formas de narrar. Tanto em Lucas, quanto aqui em Mateus, o anjo se aproxima dos dois e diz a mesma coisa: não temas, não temas. É como se esse anjo estivesse dizendo para Maria e para José, é como se aquele anjo estivesse proclamando naquele tempo: não se desesperem. O que está acontecendo aqui não é acaso. O que está acontecendo aqui não é projeto de homens. O que está acontecendo aqui não é apenas uma sucessão de coisas que estão acontecendo de repente na vida de vocês. O que está acontecendo aqui é projeto de Deus. O que está acontecendo aqui é algo que Deus está fazendo. Não temas. O anjo é claro. O anjo então diz a José, não apenas para que ele recebesse Maria e não a abandonasse, mas que ela daria à luz um filho, e de que José deveria dar a essa criança um nome específico. E o nome que José deveria dar a essa criança era Jesus. Jesus significa Yahvé salva, Deus salva, o Senhor salva. Aquela criança deveria se chamar Jesus, porque Ele livraria o seu povo dos pecados dele. Aquela criança precisava ser Jesus, se chamar Jesus, para que eu e você pudéssemos ter através dele salvação e termos paz com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. É por isso que o texto continua dizendo que aquela criança se chamaria Jesus como cumprimento da profecia que Deus havia dado por intermédio do seu profeta, de que Jesus seria também chamado de Emanuel, Deus conosco. Há algo belo aqui nesses dois nomes. De um lado, essa criança deve se chamar Jesus, porque ele vai nos salvar dos nossos pecados. De outro lado, essa criança é Emanuel, Deus conosco. E aqui há algo interessante que chama a nossa atenção, porque esses nomes não são sem propósito. Ele se chama Jesus para que ele também possa ser Emanuel entre nós. Ele se chama Jesus porque para que Deus habite conosco, irmãos, Ele precisa primeiro nos salvar de todos os nossos pecados. Porque Deus não habita no meio da imundície, porque Deus não habita onde reina o pecado. Para que Ele seja Deus conosco, para que Ele habite entre nós, para que Ele seja o nosso Senhor, para que Ele seja a presença vívida do Senhor entre nós, Ele precisa primeiro me salvar e te salvar. Ele é Jesus
para que ele possa então ser Emanuel. Mateus coloca tudo isso aqui de maneira tão clara e tão bela, para que eu e você possamos entender que Jesus veio para nos salvar e ser Deus conosco. Então, nessa noite, eu queria que você pensasse comigo brevemente sobre esses dois nomes, sobre o nome Jesus, sobre o nome Emanuel, sobre a beleza e o significado desses nomes, porque Ele veio para nos salvar e para ser Deus conosco, e é por isso que nós precisamos crer nele. Primeiro, então, eu queria que você pensasse comigo, que eu e você precisamos crer no Messias, crer em Cristo, porque Jesus veio para ser o nosso Salvador. Essa pergunta que surge ao nosso coração é: nos salvar de quê? A palavra de Deus nos diz claramente, nesse texto, versículo 21, que Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio, irmãos, para nos salvar dos pecados que nos condenam. Pecados geram condenação sobre nós, porque eu e você fomos criados em uma relação pactual com Deus. Deus nos criou não apenas como meras criaturas, mas Ele nos criou e nos colocou imediatamente numa relação pactual conosco. Ele nos fez promessas, mas Ele também nos fez exigências. O pecado nos coloca numa relação de condenação diante do Senhor. Quando estamos no pecado, quando somos condenados pelo pecado, a ira de Deus está sobre nós e ali permanece. Jesus veio exatamente para nos salvar da condenação do pecado. É por isso que Romanos, capítulo 8, versículo de número 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Jesus é não ter mais condenação sobre nós. Estar em Jesus, ser salvo por Jesus, é não ter mais o jugo do pecado e da condenação e da ira de Deus sobre nós. Qualquer um de nós, irmãos, sem Cristo, estamos debaixo de juízo, estamos debaixo de condenação. Jesus veio nos salvar dos pecados, não apenas que nos condenam, mas também dos pecados que nos escravizam. Você sabe disso por experiência, não é? Eu sei que você sabe o quanto o pecado é escravizante. Você não sabe disso? Eu sei que você sabe, assim como eu, o quanto o pecado em nós é algo insistente. O pecado não é algo que eu simplesmente digo: eu não vou fazer mais e amanhã eu já não faço. Não é assim. O pecado produz escravidão. João capítulo 8, versículo 34, a palavra de Deus nos diz: todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza o nosso coração, escraviza a nossa alma, ele nos algema, ele nos agrilhou, ele nos prende, ele nos amarra, de tal forma que não conseguimos mais nos soltar, a não ser que a graça de Deus em Cristo Jesus nos salve dos pecados que nos escravizam. Jesus veio para nos salvar, é por isso que Ele tem esse nome, para nos salvar dos pecados que nos condenam, para nos salvar dos pecados que nos escravizam. Mas além disso, Jesus também veio para nos salvar dos pecados que nos afastam de Deus. Os pecados não apenas nos colocam debaixo de uma relação de condenação, não apenas nos escravizam, mas os pecados também nos afastam de Deus. O profeta diz, Isaías 59, versículo de número 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecados nos afastam de Deus. Pecados nos colocam distantes do Senhor. Não era assim o nosso estado e a nossa condição antes de sermos resgatados por esse Jesus Salvador? Condenados, o juízo sobre nós, escravos, distantes de Deus. Mas uma vez em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Uma vez em Cristo Jesus, já não há mais prisão, nem escravidão do pecado. Somos livres. Uma vez em Cristo Jesus, somos aproximados de Deus e temos acesso à presença gloriosa do Senhor livremente. Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para ser o nosso Salvador.
Eu queria que você pensasse nisso e guardasse no seu coração, você que crê em Jesus, você que entregou sua vida ao Senhor, saiba, se de fato nós estamos em Cristo, não há mais condenação, não há mais escravidão e não há mais distância de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso quando você luta contra os seus próprios pecados? Porque é comum às vezes nós encontrarmos crentes que cometem um deslize ou um pecado, ou se afastam de alguma maneira da vontade do Senhor e deixam sua oração de lado. Ou crentes que às vezes param de resistir aos seus pecados e lutar contra as suas tentações, julgando no seu coração de que a carne é fraca, não dá para lutar. Não, irmãos, Jesus veio para nos salvar da condenação, da escravidão e da distância de Deus. Somos próximos, somos filhos, somos amados, somos livres. Eu e você precisamos nos apropriar daquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz por nós. É nosso. Ele nos deu. Vamos agarrar isso, abraçar isso de todo o nosso coração. Você entendeu por que ele se chama Jesus? Ele se chama Jesus porque Deus veio para te salvar dos pecados que te condenavam, que te escravizavam, que te afastavam de Deus. Mas Ele nos salva para que Ele possa estar conosco. E é por isso que não apenas Ele é chamado Jesus, mas Ele também é chamado Emanuel. Em segundo lugar, eu queria dizer a você, creia em Jesus. Creia em Jesus porque Ele veio para ser Deus conosco. Ele veio para te salvar. Mas ao te salvar, Ele veio também para ser Deus com você. Para que você tenha intimidade com o Senhor. Irmãos, o Evangelho de Mateus é todo ele construído para nos convencer dessa verdade. Você se lembra das últimas palavras do Evangelho de Mateus? Você se lembra? Abra sua Bíblia comigo aí. Mateus 28, versículo 20. Faz esse favor. As últimas palavras desse Evangelho. Mateus 28, 20. Na parte B, diz o seguinte. Você pode ler junto comigo? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De novo, bem forte. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus escreveu esse evangelho do início ao fim, para nos revelar, nos ensinar e nos convencer de que o propósito de Deus é nos salvar, para que Ele possa ser Deus conosco, para que Ele possa estar entre nós, habitar em nosso meio. A grande promessa da Bíblia, irmãos, é termos Deus como nosso Deus e nós sermos o seu povo. Essa é a grande promessa de Gênesis até Apocalipse, ter Deus intimamente conosco. Deixe-me dizer algumas coisas para você sobre Deus conosco. Jesus é Deus conosco, irmãos, para que Ele possa ser o nosso Senhor e para que Ele possa ser o nosso Rei. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco para que Ele possa ser Rei sobre nós, para que eu e você possamos ser o seu povo. Apocalipse 21, versículo de número 3 diz: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Que gloriosa promessa, não é? Jesus é Deus conosco, Jesus é Emanuel, para que Ele possa ser o nosso Rei, o nosso Senhor, e eu e você sermos povo do Senhor. Nós não somos ovelhas sem pastor, irmãos. Nós não somos pessoas vivendo ao acaso. Nós não somos um povo que se reúne sem norte, sem direção. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo do Senhor Jesus. Você crê nisso de todo o seu coração? Você crê que nós estamos aqui essa noite e domingo após domingo, não porque apenas nós nos gostamos e achamos legal nos encontrar, mas porque nós somos um povo de um Deus vivo? Porque essa é a verdade.
Esse é o único motivo de estarmos aqui. Do contrário, irmãos, não faria sentido. É por isso que eu e você precisamos crer nisso, de todo o nosso coração. Jesus é Deus conosco, para Ele ser o nosso Rei, e nós sermos o seu povo. Nós não somos mais desconhecidos, ou pessoas que se ajuntam ao acaso. Nós somos família da fé. Nós caminhamos juntos, somos povo do Senhor, edificados no só batismo, no só Espírito. Nós não estamos aqui apenas porque gostamos ou não gostamos da igreja, porque gostamos ou não gostamos das pessoas, porque nos sentimos bem ou não nos sentimos bem. Estamos aqui porque fomos comprados por alto preço, porque Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque Ele deu sentido para a nossa vida, propósito para a nossa vida, porque Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, e nós somos o seu povo. O que nos une aqui é o Espírito, ou nada mais. Só entende a verdadeira comunhão, irmãos, aqueles que compreendem que a verdadeira comunhão é algo que o Espírito de Deus move entre nós. Do contrário, não tem como entender a verdadeira comunhão. Jesus é Deus conosco. Ele é Emanuel, como nosso Rei, o nosso Senhor. Jesus também é Deus conosco, para que Ele possa ser o nosso libertador e o nosso refúgio. Ele é Deus conosco para que eu e você possamos ser livres do pecado, livres da escravidão, livres da condenação, livres do mal, livres de Satanás. Preste atenção no que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, a Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Você consegue entender o que esse texto está dizendo? Na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, no dia final, na nossa união plena com o Senhor, na presença desse Deus Emanuel para sempre, não haverá mais maldição, porque a presença do Senhor, o trono do Senhor e do Cordeiro estará conosco. Nenhuma maldição, nenhuma perseguição, nenhum dardo inflamado do maligno, nenhum sussurro do mal, nenhuma artimanha das trevas, nenhuma armadilha maligna, absolutamente nada. Nenhuma raiz de pecado nos nossos corações, nenhuma inveja, nem porfias, nem mentiras, nem bebedices, nem glutonarias, nem pecados, nem raízes malignas no nosso coração, nem influências do mundo ou do mal, nada, nenhuma maldição se achará no Monte Santo do Senhor. E qual é o motivo? Deus está conosco, porque o trono do Cordeiro está lá, porque o trono do Senhor está lá. Jesus veio para te salvar, para que Ele possa ser Deus conosco e para que Ele possa ser o nosso libertador e o nosso refúgio. Irmãos, eu gosto sempre de repetir ao meu coração e repetir a você: a maior segurança que nós temos é Cristo em nós. Todo inferno pode se levantar contra os eleitos de Deus, todos os inimigos da cruz podem se levantar contra o povo do Senhor, potestades e principados podem se ajuntar aos milhares contra a igreja, nenhum deles prevalecerá, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É Deus conosco. Se Jesus faz parte da nossa vida, tudo muda, tudo muda. Se Jesus está na sua vida, irmãos, não existe maldição na sua vida, não existe olho gordo sobre você, esqueça isso. Se Jesus habita no seu coração, se o Espírito da promessa está sobre você, não existe olho gordo, não existe macumba, não existe nada, trabalho que ninguém possa fazer contra você, não existe seu nome na boca de bicho nenhum, porque maior é o que está em você. Ele te protege, Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele é o seu libertador, Ele é seu Deus, Ele é o seu protetor. Nada pode contra o ungido do Senhor em nós, absolutamente nada. Crê nisso. Nesse final de ano você não tem que usar roupa branca, roupa amarela, você não tem que pular onda, você não tem que fazer nada. Você precisa dizer: Senhor, a minha vida é tua, o meu 2021 está em tuas mãos, e se o Senhor está comigo, nada, absolutamente nada do mal pode contra os planos do Senhor.
É só isso que você precisa nesse final de ano. Se quiser usar roupa branca, usa, mas por outro motivo. Não por isso. Essa verdade é gloriosa, irmãos. Jesus veio para nos salvar, para ser Deus conosco. Deus presente, libertador, refúgio. Não há mais maldição. Não há mais maldição. Glória a Deus por isso. Jesus também é Deus conosco, para que Ele possa ser para sempre e eternamente o centro da nossa adoração. Jesus se faz presente em nosso meio, para que Ele seja o centro do nosso louvor e da nossa adoração. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa se convencer, quando nós queremos ser igreja, é de que igreja não é sobre mim nem sobre você, é sobre Jesus. Não é sobre o que eu penso, sobre o que você pensa, é sobre Jesus. Não é sobre o que o conselho acha, o que você acha, é sobre o que Jesus acha. Não é sobre se eu concordo ou se eu não concordo, é se Ele diz que é ou se Ele diz que não é. Ele é o centro da adoração, Ele é o centro do louvor. Nós não precisamos de igreja que idolatram homens, nós não precisamos de igrejas que idolatram pastores, nós não precisamos de igrejas que batam palmas para nós aqui na frente no púlpito. Não bata palmas nunca para mim, ore por mim. Porque nós não precisamos de palmas, nós precisamos de Cristo, nós precisamos de oração, porque somos falhos, temos pés de barro, somos quebráveis, somos difíceis de sustentar, mas Cristo em nós é a esperança da glória, Ele é o motivo do louvor, Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é o motivo desse culto. Se você sair daqui essa noite pensando em outra coisa que não seja Jesus, é porque ou nós cultuamos errado, ou você cultuou errado, porque esse culto é sobre Jesus de Nazaré, o Senhor da nossa vida. É sobre Ele, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre ninguém nesse lugar, é sobre Ele. Ele é o motivo da nossa adoração. Importa que Ele cresça e eu e você nos diminuamos até sumirmos diante da glória dEle. Sejamos ofuscados pelo brilho de Jesus, irmãos, e só Ele brilhe. Apocalipse 4, versículo 11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Tudo é para Ele, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele veio para te salvar, por isso Ele chama Jesus. Ele veio para estar conosco, por isso Ele é Emanuel. Mas para que Ele possa ser Emanuel, Ele precisa antes nos salvar. Creia em Jesus, porque Ele é o seu Salvador. Creia em Jesus, porque Ele é Deus comigo e com você. Creia nele, entregue sua vida ao Senhor. Se você crê em Jesus, e eu creio que boa parte de nós aqui professamos e cremos em Jesus, irmão, então abrace essa verdade com todo o seu ser, se firme dela, se assegure dela, tome posse dela, abrace a verdade de que o Senhor te salvou da condenação, te salvou da escravidão, te salvou te aproximando de Deus, e Ele é Deus com você, como seu rei, como seu libertador, como centro da sua vida e da sua adoração. Eu e você precisamos aprender a viver crendo e confiando que Jesus é o centro da nossa vida. Vamos orar? Vamos orar por isso? Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos lembre dessa verdade gloriosa. Nós vamos orar e vamos cantar ao Senhor. Quero chamar nosso coro, nossa equipe de louvor. Nós vamos cantar ao Senhor e celebrar o nome dEle, mas antes de cantarmos, coloque sua vida diante do Senhor mais uma vez em oração. Rogue a Ele agora. Peça ao Senhor: Deus, eu preciso viver essa verdade, crer nessa verdade, confiar nessa verdade. Eu preciso descansar em Tuas mãos e saber que o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor. Eu preciso abraçar essa verdade de que não há mais condenação, nem escravidão, nem distância. O Senhor é conosco. Deus, não nos deixe jamais esquecermos disso, ó Deus. Cristo Jesus veio para nos salvar e ser Deus conosco. Derrama, Deus, sobre nós a Tua graça.
Derrama, Senhor, sobre nós o teu amor. Lembra-nos, ó Deus, dessas verdades gloriosas. Reaviva, anima, encoraja o nosso coração. Se há porventura, Deus, alguém aqui essa noite que não conhece o Senhor verdadeiramente, Deus, toma esses corações em nome de Jesus. Toma-os para Ti. E aquele, ó Deus, que entrou aqui e precisa de reconciliação, conserto, possa sair daqui essa noite convencido: eu quero o Senhor. Ele é o meu Salvador, Ele é Deus comigo. Aqueles que conhecem a Ti, Te servem, Te obedecem, Senhor, que saiamos daqui mais convencidos daquilo que temos no Senhor Jesus, de quantos privilégios e maravilhosas graças nós temos na Tua presença. Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, e nós Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.